Olá, professor. Nem sempre você precisa criar os arquivos dentro do Drive para depois entrar no Google Classroom para ir compartilhar ou enviar para os seus alunos. Eu gostaria de apresentar para vocês uma das possibilidades que nós temos de criar um Google Formulários a partir do Google Classroom. Então, primeiro você deve acessar a sua sala de aula e em seguida você vai no menu Criar atividade. Então, nós vamos aqui criar atividade. Ok. Vou imaginar uma atividade através do Google Formulários para saber como o aluno está se sentindo agora no retorno das aulas, né, no início do ano. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui apresentação, pode ser o título. Em seguida, nós vamos dizer para o aluno que ele deve responder ao formulário. O formulário ele vai ficar linkado aqui nessa atividade do Google Classroom, tá? E, e aí, depois de apresentar as instruções para o nosso aluno, nós vamos aqui, ó. Veja bem, ao invés de você clicar no Drive, encontrar o formulário e anexar o formulário aqui para cada aluno responder, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o formulário a partir do Google Classroom. Então, nós viemos aqui no botão Criar e clicamos em Formulários. Então, você vai trabalhar no seu formulário. Primeira coisa, quando você abre o formulário, você vai colocar aqui o formulário sem título, você vai colocar o título no canto superior esquerdo, a apresentação, seria uma apresentação de cada aluno, né? Ok. Ele já preenche automaticamente aqui o título, mas nós podemos mudar o título, né? Aqui na descrição, nós vamos pedir para o aluno para preencher esse formulário e tal. Veja, a ideia é uma apresentação, mas você poderia estar perguntando sobre as férias, você poderia estar iniciando algum tópico com eles através do Google Formulários, né? Numa pesquisa para saber o que eles já têm de conhecimento sobre aquele assunto. Ou também um formulário de avaliação, que é o que a gente mais costuma utilizar. Certo? O que nós vamos fazer? Agora a gente vai trabalhar no nosso formulário. Pergunta sem título. Vamos lá. O nome completo. E aí nós deixamos a opção de resposta curta, né? A resposta parágrafo é quando nós queremos que o aluno escreva um pouco mais, mas quando vamos supor, o nome, pode ser como resposta curta. Ela está como uma questão obrigatória e você tem opção de desmarcar ou marcar, né, obrigatória. E agora nós vamos adicionar mais uma pergunta. Eu perguntaria para ele, é muito interessante a gente usar imagens, né? Eu perguntaria para ele como é que ele está se sentindo nesse início de ano, no retorno às aulas, se ele está animado. Então você vai colocar assim, como você se sente agora, no início do ano, né? Do ano letivo. E aí nós poderíamos colocar emojis aqui, ao invés de escrever feliz, triste, né? Você, primeiro, o que você vai fazer? Você vai salvar no seu computador um emoji de um rostinho feliz, o um rostinho triste, o um rostinho animado, o um rostinho surpreso, assustado, enfim. E aí, depois que você salvou no seu computador, cria lá uma pastinha no seu notebook com os emojis, você vem aqui no inserir, né, a imagem, e aí você vai fazer upload desses emojis, vai procurar no seu computador, na pastinha onde você salvou, e vai trazer o emoji aqui. Então, você não precisa escrever feliz, triste, né? Ou também você poderia buscar em imagens do Google uma imagem que representa a felicidade, né? Vamos lá, vamos ver se a gente encontra fácil aqui, ó. O emoji triste, o emoji feliz. Aqui o feliz e inserir. E aí você vai inserindo vários emojis aqui
Fica como uma questão de múltipla escolha, por quê? Porque o aluno vai escolher uma das opções. Se você quiser que o teu aluno, né, se você der a possibilidade para ele escolher 2 emojis, você teria que marcar caixa de seleção ao invés de múltipla escolha. Essa é a diferença das duas, tá? Certo? Pessoal, depois que a gente elaborou o nosso formulário, ele está prontinho para o aluno utilizar, ele já vai ficar anexado lá no Google Classroom. O que nós temos que pensar, veja bem, nós temos aqui no formulário perguntas, respostas, que é onde nós vamos acompanhar as respostas dos nossos alunos, né? Aqui. Inclusive, normalmente as análises das respostas a gente faz através do aplicativo Google Planilhas. A gente não utiliza o Google Formulários para análise, a gente leva os dados para o Google Planilhas. Você tem a opção de desmarcar o aceitando respostas quando encerrou o prazo, né? Nós vamos aqui em configurações e veja bem, não é um teste porque não é uma prova, né? Nós estamos fazendo um formulário para entender como o aluno está se sentindo. E aqui em respostas, o que vocês têm que optar é se vocês vão deixar essa opção aqui marcada. Olha só, se você colocar que você quer coletar os endereços de e-mail dos alunos, eles vão poder responder apenas uma vez, porque se você marcar a opção de limitar uma resposta, senão eles conseguem responder 2 vezes. Então, o que significa isso? Se eles estiverem logados, é possível delimitar o número de respostas, você só vai responder uma vez. E a gente consegue isso forçando com que eles loguem numa conta, né? Faça o login numa conta. E também você tem que optar se você vai deixar marcado para restringir aos usuários da sede. E aí eles teriam que usar aquele e-mail estudante da sede, né? Que eles têm acesso, que é o e-mail institucional, tá? Se vocês querem que eles respondam do celular, às vezes eles não estão logados na conta Google deles, institucional, então eles vão ter dificuldade para responder, eles vão ter que ter acesso a essa conta. E é interessante também, né? Porque aí de repente pede o reset de senha e eles começam a utilizar essa conta institucional, quem ainda não utiliza, certo? Nós poderíamos pegar esse link aqui, copiar esse link e enviar para os nossos alunos de outra maneira, mas a ideia é que a gente envia através do Google Classroom, né? Então a gente volta para o Google Classroom e o formulário, embora ele apareça sem título ainda aqui, mas ele vai atualizar, ele já fica como um anexo da atividade aqui dentro do Google Classroom. Está bem? Certo. Essa é a diferença de você criar um formulário antes lá no Drive, e aí você vem aqui, acessa o Drive e pega ele e traz ele para o Classroom, ou criar automaticamente aqui dentro do Classroom, que fica muito prático também. Ok, depois para encerrar nossa atividade, nós vamos aqui, escolhemos para qual turma nós queremos postar essa atividade. Se é para todos os estudantes ou apenas para alguns, daria para marcar alguns. Se vale nota, quantos pontos que vale para eles realizarem essa atividade. O prazo de entrega, que você pode colocar aqui um limite, né? De data para eles realizarem a atividade. Você pode marcar a opção não receber mais a tarefa depois da data de entrega, aqui. Também na data nós podemos escolher o horário em que encerra a atividade, que eles têm de prazo. E nós podemos escolher também de colocar num tema. Então, só criei aqui primeiro trimestre, mas nós poderíamos criar um tema a partir aqui da atividade. Então, nós colocaríamos ali atividades de apresentação, quebra-gelo, né? Que seriam as primeiras atividades da turma, assim, que talvez não tenham tanta relação com as temáticas que você está trabalhando, mas para conhecer o aluno, umas atividades diferentes, motivacionais. Certo, nós criamos o tema apresentação e já vai ficar separado lá. Quando ele vai acessar as atividades, já fica no menu separado
essas atividades de apresentação. E aí basta vir aqui no botão atribuir para atribuir essa questão para o nosso aluno.